Margaret Campbell, a duquesa de Argyll, tinha tudo: beleza, riqueza e um lugar no coração da elite britânica. Mas ela escondia um segredo sombrio que poderia destruir tudo. Desconfiado de sua esposa, o marido dela arrombou uma gaveta trancada e fez uma descoberta que o chocou profundamente. O que ele encontrou daria início a um dos escândalos mais notórios da Grã-Bretanha, um escândalo que perseguiria Margaret até o túmulo. A mulher que um dia se tornaria a duquesa de Argyll nasceu com o nome de Ethel Margaret Wigham, em 1º de dezembro de 1912 em Newton Mearns, uma pequena cidade em Renfrewshire, no oeste da Escócia. O pai dela era George Hay Wigham, um empresário bem-sucedido que por muitos anos foi presidente da Cellanis Corporation, uma empresa britânica e norte-americana que na época se especializava na produção de materiais sintéticos a partir de substâncias como a celulose. A família era bem relacionada e rica como resultado disso, embora não fosse absurdamente rica pelos padrões atuais. A mãe de Margaret era Helen Manhanney. Enquanto crescia, Margaret estudou em escolas particulares e internatos em Nova York e na Escócia, conforme os interesses comerciais da família nos Estados Unidos e Grã-Bretanha. Isso incluiu cerca de 14 anos na Elite Hewitt School, no Upper East Side de Manhattan. A família dela viajava bastante e gostava de passar férias na França e em lugares como a ilha de Wight. Foi uma criação cosmopolita, embora não tenha sido totalmente feliz. O casamento dos pais dela era tenso por causa dos muitos casos de George, e a mãe de Margarida frequentemente a usava para tentar mediar as brigas do casal. O caos do casamento dos pais deixou uma marca em Margarida que moldaria o resto da sua vida. Anos depois, biógrafos traçariam uma linha direta entre sua infância conturbada e os escândalos que a tornaram infame. Mas a trajetória de Margarida rumo à controvérsia não começou quando ela já era duquesa. Tudo começou quando ela era adolescente, com um romance proibido e um segredo bem guardado. Mesmo antes dos anos de debutante, a beleza e o charme de Margarida atraíam uma sucessão de admiradores ricos e bem relacionados. Mas por trás do glamour havia um apetite crescente pelo risco, e um romance adolescente mudaria sua vida para sempre. Em 1928, durante uma das férias de sua família na ilha de Wight, ela começou um relacionamento com David Niven, uma figura que se tornaria um ator famoso e ganharia um Oscar por seu papel no filme Mesas Separadas, em 1958. Na época, Niven tinha 18 anos e Margarida tinha 15. Mas o que começou como um romance de verão rapidamente se transformou em uma crise quando Margarida ficou grávida. Ao saberem da gravidez, os pais de Margarida ficaram horrorizados. Uma das empregadas mais tarde lembrou que o caos se instalou. Para uma família rica da alta sociedade em 1928, uma filha adolescente solteira esperando um filho ameaçava não apenas a desgraça, mas a ruína social. Determinados a evitar um escândalo a qualquer custo, seus pais agiram rapidamente. Margaret foi levada a Londres e foi submetida a um aborto secreto quando o procedimento ainda era ilegal na Grã-Bretanha. Com apenas 15 anos, ela se viu presa em um pesadelo que precisava permanecer escondido do mundo. A experiência foi tão traumática e profundamente enterrada que Margaret depois a omitiu totalmente de suas memórias. No entanto, de forma notável, ela nunca perdeu o carinho por David Niven, mantendo-se em bons termos com ele por décadas e até mesmo comparecendo ao seu funeral em 1983, 55 anos após o breve caso que tiveram na ilha de Wight. Mas se sua família esperava que esse episódio doloroso ensinasse cautela a Margaret, estavam enganados, pois escândalos ainda maiores e romances muito mais perigosos ainda estavam por vir. Em 1930, quando Margaret tinha 18 anos, ela fez sua estreia na Corte Real em Londres e recebeu o título de debutante do ano. Depois disso, ela se tornou uma das socialites mais comentadas dos anos 1930, usando uma manipulação inteligente dos jornais sensacionalistas e também aproveitando sua boa aparência. Por exemplo,
Ela aparecia regularmente em revistas e era frequentemente comentada por seu senso de moda e penteado. Com sua fama em ascensão, mais homens ricos e influentes disputavam sua atenção. Entre eles estava Charles Greville, o sétimo conde de Warwick, que ficou tão apaixonado que chegou a pedir sua mão em casamento. Margaret aceitou e por um tempo parecia destinada a se tornar condessa de Warwick. Porém, quando chegou a hora, ela cancelou abruptamente o casamento, agitando as colunas de fofoca da sociedade. Foi um sinal precoce de que Margaret não pretendia seguir as convenções. Ao mesmo tempo, ela também foi romanticamente ligada ao príncipe George, duque de Kent, um dos filhos mais novos do rei Jorge V da Grã-Bretanha e um dos solteiros mais cobiçados do país. Mas Margaret não ficava solteira por muito tempo. O término do noivado com Warwick pouco afetou sua ascensão na alta sociedade. Na verdade, isso só aumentou seu charme. Apenas um ano depois de terminar com Warwick, Margaret se casou pela primeira vez. Esse casamento foi com Charles Sweeney, golfista amador e corretor da bolsa, vindo de uma família irlandesa-americana muito rica, que enriqueceu com mineração na Era Dourada no fim do século XIX nos Estados Unidos. Ela até se converteu ao catolicismo romano para facilitar o casamento, e a cerimônia se tornou um dos eventos sociais mais comentados de 1933. Parou o trânsito nas ruas próximas a Brompton Oratory, em Kensington, Londres, onde ocorreu. Uma atenção especial foi direcionada à própria Margaret. O vestido de noiva, criado por Norman Hartnell, estilista da família real britânica, foi muito admirado e ainda está em exibição no Victorian Albert Museum, em Londres. Isso marcou o começo de uma parceria vitalícia com o glamour e a alta costura. Para quem via de fora, o casamento parecia ter tudo: riqueza, status e sofisticação. Por trás das portas fechadas, porém, o relacionamento desmoronava aos poucos. A união duraria mais de 14 anos, mas, segundo a própria Margaret, foi profundamente infeliz. Charlie só queria uma esposa bonita e sem cérebro, ela reclamou depois. Ambos foram infiéis e tiveram inúmeros casos. Então, em 1943, Margaret chegou assustadoramente perto da morte. Em um incidente que chamou brevemente a atenção dos jornais, ela despencou 12 metros, ou 40 pés, no poço de um elevador. A queda foi tão violenta que ela por pouco não morreu. Recordando o sofrimento anos depois, ela afirmou: "A única coisa que me salvou foi o cabo do elevador que amorteceu minha queda. Devo ter me agarrado a ele, pois depois viram que todas as minhas unhas foram arrancadas. Aparentemente, caí de joelhos e bati a parte de trás da cabeça contra a parede." Embora pareça ter sido nada mais do que um acidente estranho, Margaret teve sorte de sobreviver. O casamento acabou terminando em divórcio em 1947. Não foi sem complicações, porém, já que ela e Charles tinham 3 filhos naquela época, embora o primeiro deles, em 1933, tenha nascido morto. Uma filha, Frances Helen, e um filho, Brian Charles, nasceram em 1937 e 1940, ambos viveram vidas longas. A história natal de Margaret foi complicada, com vários abortos espontâneos e um natimorto antes do nascimento de Frances, possivelmente devido ao aborto realizado na adolescência. Após o fim do casamento com Sweeney, Margaret logo ficou noiva de Joseph Thomas, banqueiro texano do Lehman Brothers. No entanto, o relacionamento se mostrou de curta duração. Antes que pudessem se casar, Thomas se apaixonou por outra mulher e o noivado foi desfeito. Margaret então iniciou um breve relacionamento com Theodore Rousseau, o curador do Museu Metropolitano de Arte de Nova York na época. Pouco tempo depois, ela conheceu Ian Douglas Campbell, o 12º Duque de Argyll, um dos aristocratas mais importantes da Escócia, durante uma viagem de trem. Eles logo começaram um relacionamento, e rapidamente isso se transformou em seu segundo casamento quando se casaram em 22 de março de 1951. Ela tinha 38 anos, ele tinha 47. À primeira vista, o casamento de Margaret com Argyll e sua ascensão como duquesa de Argyll parecia ser uma subida na escala social,
a atraente socialite dos anos 1930, finalmente encontrando a felicidade após seu primeiro casamento fracassado. Mas, como veremos em breve, seu segundo casamento foi ainda mais tumultuado. Embora Campbell fosse descendente de uma família aristocrática muito prestigiosa e eles possuíssem extensas terras ao redor do castelo de Inverary, no oeste da Escócia, na realidade, o ducado estava em sérias dificuldades financeiras. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico decidiu taxar fortemente a aristocracia para ajudar na reconstrução da Grã-Bretanha. Isso, junto ao alcoolismo, vício em jogos de azar e dependência de remédios controlados de Argyll, causou grandes dificuldades financeiras. Apesar de Margaret teoricamente ascender socialmente ao se casar, foi o dinheiro dos Wigham que salvou Argyll de vender seu castelo ancestral. Infelizmente, a felicidade conjugal não estava reservada para Margaret e, com o passar dos anos, o casamento logo se transformou em amargura e hostilidade. Argyll também era fisicamente e psicologicamente abusivo, algo que mais tarde foi corroborado por suas duas primeiras ex-esposas. Então, durante a guerra conjugal cruel entre eles, ele fez uma descoberta que detonaria um dos escândalos mais sensacionais da história moderna britânica e destruiria para sempre a reputação de Margaret. No início dos anos 1960, o casamento de Margaret existia apenas no papel, e ambos estavam considerando o divórcio. Convencido de que a duquesa estava sendo infiel, Argyll resolveu agir por conta própria. Enquanto Margaret estava em Nova York, ele contratou um chaveiro para arrombar um armário trancado na casa deles em Mayfair. Ao abrir o armário, ele encontrou uma coleção de fotografias que o chocaram e confirmaram tudo o que temia sobre sua esposa. Em seguida, ele entrou com um pedido de divórcio com base na infidelidade dela, esperando também conseguir um acordo financeiro como parte do processo. Quando o caso foi a julgamento em 1963, gerou muita atenção da imprensa. Como não geraria, envolvendo um dos principais aristocratas da Escócia e sua esposa, uma das socialites mais notáveis da Inglaterra por décadas. No entanto, por mais sensacional que o caso já fosse, a verdadeira explosão aconteceu quando Argyll revelou as fotografias que havia obtido. Da noite para o dia, o que era um divórcio aristocrático de alto perfil se tornou uma obsessão nacional. Entre as imagens estavam polaroides mostrando a duquesa posando nua, exceto por seu famoso colar de pérolas de 3 voltas, na companhia de um homem não identificado. Outra fotografia a mostrava envolvida em um ato sexual com um amante cuja identidade não pôde ser determinada. Em uma época em que o divórcio ainda era controverso por si só, isso era extremamente explosivo. O caso se transformou em um circo midiático a partir de então, no qual todos os detalhes sórdidos do casamento caótico dos Argyll foram expostos ao público. As alegações ficaram ainda mais sensacionais. O duque acusou Margaret de ter casos com nada menos que 88 homens. O número era quase certamente exagerado, mas isso pouco importava para uma imprensa já intoxicada pelo escândalo. Rumores se espalharam sobre um elenco notável de supostos amantes, incluindo membros da família real britânica, aristocratas de alto escalão e ministros do governo. Entre os nomes citados estava Duncan Sandys, o ministro da Defesa e genro de Sir Winston Churchill. Cada nova acusação alimentava ainda mais o escândalo, e logo Margaret passou a ser chamada de Duquesa Imoral. Quando o caso finalmente foi concluído, em 8 de maio de 1963, a sentença foi devastadora para Margaret. Ao conceder o divórcio, o juiz declarou que as provas mostravam que a duquesa era uma mulher completamente promíscua, cujo apetite sexual só podia ser satisfeito com vários homens, e condenou sua atitude em relação ao casamento como totalmente imoral. Os comentários foram amplamente divulgados e fizeram o escândalo persegui-la mesmo após o fim do julgamento. Após meses de exposição midiática incessante e humilhação pública, a finalização do divórcio deve ter sido um alívio imenso. Margaret isolou-se, passando um tempo em uma vila remota na fronteira da Inglaterra com a Escócia. O pior do divórcio e do escândalo talvez tenha sido a ruptura entre Margaret e sua filha Frances.
Em 1958, Frances se casou com Charles Manners, o 10º Duque de Rutland. Margaret já havia desgastado a relação anos antes ao insistir que Frances criasse seus filhos como católicos romanos, e a ruptura se intensificou no divórcio. Elas ficaram mais de 2 décadas sem se falar, um triste episódio em que mãe e filha frequentemente apareciam no mesmo evento social em Londres e se recusavam até mesmo a se cumprimentar. Como dito, a vida de Margaret foi devastada pela atenção da imprensa e o escândalo do divórcio. Ela tentou vários processos por difamação contra jornais e outros veículos pela maneira como cobriram o caso e a retrataram. Esses processos fracassaram e só prejudicaram financeiramente ao longo do tempo. Outras tentativas de se reabilitar incluíram escrever uma autobiografia chamada Forget Not e até um livro sobre como receber, mas eles não tiveram sucesso, já que seu nome ainda estava manchado pelos acontecimentos de 1963. No final da década de 1970, Margaret enfrentava sérias dificuldades financeiras. Para manter seu estilo de vida luxuoso, ela abriu sua famosa casa em Mayfair, 48 Upper Grosvenor Street, para visitantes pagantes. Mas a renda não era suficiente. Anos de gastos extravagantes e investimentos mal avaliados haviam corroído sua fortuna aos poucos, e, em 1978, ela foi forçada a vender a casa que tinha sido seu lar por mais de 4 décadas. Ela então se mudou para um hotel de luxo e viveu assim por muitos anos, mas não conseguiu pagar suas contas crescentes e acabou sendo despejada. Em 1990, e um pouco antes de morrer, Margaret finalmente se reconciliou com sua filha Frances após uma ruptura que durou décadas. Apenas 2 anos depois, em 1993, ela sofreu uma queda grave e morreu pouco tempo depois, em 25 de julho, aos 80 anos de idade. Ela estava sem dinheiro na época e em um asilo, sua reputação nunca tendo se recuperado do golpe sofrido 30 anos antes, na época de seu infame divórcio. Curiosamente, ela foi sepultada no cemitério de Brookwood, em Woking, Surrey, ao lado de seu primeiro marido, Charles Sweeney, que havia falecido apenas 4 meses antes dela. A história da duquesa gerou inúmeros artigos de jornal e outras coberturas da mídia em sua época, e essa infâmia continuou a resultar em discussões e abordagens sobre sua vida nos anos após 1963. Análises retrospectivas do julgamento foram publicadas em jornais e revistas por anos, e em 1995, uma ópera de câmara sobre o julgamento e outros eventos da vida da duquesa foi apresentada no Festival de Música de Cheltenham. A versão mais conhecida de sua história, no entanto, é a série dramática histórica de 2021, A Very British Scandal, que recebeu uma boa recepção da crítica e teve Claire Foy no papel da duquesa. Assim, a história de Margaret continua a interessar o público mais de 6 décadas após seu divórcio escandaloso. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Margaret Campbell, duquesa de Argyll. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam do vídeo aí embaixo nos comentários, e se vocês preferem pessoas mais escandalosas ou britânicas, me avisem também nos comentários. Avisem se tiverem sugestões e espero que todos estejam inscritos e com notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado!